Estudante do último ano do ensino médio teve morte cerebral após ser baleada com outras 3 pessoas em uma festa no fim de semana. Explicamos como o caso ocorreu, pois o gabinete do xerife diz já ter um suspeito preso. Este é o Dentro do Crime, por Lei e Crime, sou Elizabeth Milner. A família da vítima de 18 anos afirmou que os médicos lhe deram poucos dias de vida após levar um tiro na cabeça. Ainda há muitas perguntas, como por que um homem de 27 anos levou uma arma para a fogueira? A festa era para formandos do ensino médio. Kimber Mills, de 18 anos, era vista como uma ótima pessoa, com futuro promissor. Ela se formaria em poucos meses e já havia escolhido a faculdade desejada. Ela estudaria na Universidade do Alabama no próximo ano e queria ser enfermeira. Kimber aproveitava os últimos dias do ensino médio com as amigas antes da próxima fase. Já se destacava nessa época. Ela era líder de torcida, participava do atletismo. Colegas de classe a descreviam como uma pessoa muito gentil, que fazia de tudo para ajudar qualquer um. Uma colega de classe disse à WVTM no Alabama: "Você pode conversar com ela a qualquer momento." Era sempre um prazer conversar com ela. Outra colega de classe disse ao canal: "Ela é o tipo de pessoa que, se você ficar sem dinheiro e não tiver o suficiente, ela com certeza vai te dar dinheiro. Se você não tiver algo, ela vai te dar alguma coisa. Ela é o tipo de pessoa que, se você estiver triste, ela vai te dar o amor que você precisa. Se você precisar de um abraço, ela vai te dar um abraço." No dia 19 de outubro, uma fogueira entre amigos terminou com várias pessoas sendo levadas ao hospital às pressas. Segundo o departamento do xerife do condado de Jefferson, eles foram acionados para a área chamada O Buraco. É uma área rural no condado de Jefferson, Alabama, onde muitos adolescentes vão. Naquela noite, era a noite dos formandos. Então imagine uma fogueira, música, seus amigos. Era assim que a noite deveria ser. Após a meia-noite, policiais foram chamados porque várias pessoas, incluindo Kimber, 18 anos, foram baleadas. A irmã de Kimber disse ao Alabama Ponto com que Kimber estava na festa com a outra irmã. Steven Tyler Whitehead, de 27 anos, apareceu. Kimber e suas amigas pareciam não saber quem ele era. Segundo a irmã de Kimber, ele achou uma amiga dela atraente. Relatos dizem que ele tentou se aproximar dela oferecendo bebidas, mas a amiga de Kimber tinha namorado. Segundo o relatório, uma briga começou e tiros foram disparados. Kimber foi atingida na cabeça durante um tiroteio. Uma amiga a levou rapidamente ao hospital, onde seu estado era crítico. Segundo o xerife, ela não foi a única baleada na festa. Um homem de 21 anos, uma mulher de 20 e outra jovem de 18 ficaram feridos, informou o escritório do xerife em comunicado. A investigação preliminar aponta que uma briga verbal e física escalou e terminou em disparos de arma de fogo. 3 vítimas devem se recuperar totalmente, mas Kimber, baleada na cabeça e na perna, não teve a mesma sorte. Ashley, irmã de Kimber, disse que os médicos deram a ela poucos dias de vida, segundo declarou ao Alabama.com. Ela sofreu muitos traumas no cérebro. Ela está respirando sozinha com a ajuda de um aparelho de respiração assistida. Não há cirurgia capaz de lhe dar uma vida que valha a pena. Para a irmã de Kimber, sua sobrevivência seria um milagre. Se sobreviver, teria que usar tubos de respiração e alimentação permanentemente, ela disse ao veículo. Decidimos deixar o corpo dela agir naturalmente e colocamos uma ordem de não ressuscitar para evitar mais sofrimento tentando reanimá-la. Já deixamos tudo pronto para que ela seja doadora de órgãos, porque era isso que ela queria. Quando o cérebro dela parar de inchar, pode causar morte cerebral. É nesse momento que eles vão declará-la falecida e então fazer a caminhada de honra e a doação de órgãos. É uma realidade devastadora, porque em vez de celebrar o último ano do ensino médio dela, agora a família está se preparando para se despedir dela para sempre. Delegados do condado de Jefferson prenderam Stephen, 27 anos, pelo tiroteio. As autoridades o acusaram de assassinato, dizendo que ele foi quem puxou o gatilho, mas as autoridades afirmam que outras acusações ainda estão pendentes. Na terça à noite, a família de Kimber confirmou que ela foi retirada do suporte de vida, mudando o rumo do caso. A família informou que, em seu último ato de bondade, ela doou órgãos para pessoas necessitadas. A publicação foi compartilhada no Facebook. Ela diz, em parte, "Querido Pai Celestial, nos reunimos em um momento profundo de tristeza e choque, permanecendo juntos para lamentar a vida brilhante e bela de Kimber Mills, que foi tragicamente e sem sentido tirada de nós. A dor que sentem é pesada e o vazio deixado parece imenso. Elevamos a ti, com profunda gratidão e reverência, o ato notável final de sua vida, sua decisão de ser doadora de órgãos.
Diante da tragédia, Kimber escolheu a generosidade, tornando-se uma salvadora de vidas e oferecendo uma segunda chance milagrosa a outras pessoas. Abençoe os destinatários de seus preciosos dons. Que seus órgãos tragam saúde, vitalidade e esperança, permitindo que seu espírito siga na jornada dessas pessoas. Que este ato supremo de amor transforme a escuridão em luz e o desespero em um milagre duradouro. A comunidade se uniu para esse último ato de bondade. Eles lotaram o hospital para se despedir e, como você imagina, foi uma despedida muito emocionante. Obrigada. Sob o vídeo nas redes sociais, a irmã de Kimber escreveu: Nossa doce irmãzinha foi para o Senhor ontem às 7h08 da noite. Ela teve a maior homenagem de honra que o doutor já viu. Ela foi e ainda é muito amada por tantas pessoas. Sentiremos sua falta, Kimber. Agora estou com uma excelente convidada para analisar isso melhor. Essa é a advogada federal Alexis Rosenberg. Alexis, obrigada por estar aqui. Esse caso é realmente comovente. Ela estava no último ano do ensino médio, há poucos meses da formatura. Ela luta pela vida, mas a família afirma que não há chance de salvá-la. Qual sua reação a esse caso? Como você disse, Elizabeth, é de partir o coração. Ela vai a uma festa com amigos no último ano do ensino médio. Esse era para ser um momento divertido, cheio de expectativas para ela. E agora, infelizmente, ela está nessa situação e a família dela parece já estar em um processo de luto profundo. E até mesmo pelo que sabemos sobre o que levou ao tiroteio, pelo que sabemos, foi uma briga por causa de uma garota. O suspeito, aparentemente, estava tentando conversar com, acho que, uma das amigas da Kimber. Essa amiga contou para o namorado. Então, de repente, tiros foram disparados. Qual é a sua reação não necessariamente sobre a intenção, mas sobre o quão ousado isso realmente foi? Bem, é muito triste que tenhamos adolescentes, embora o réu neste caso fosse um pouco mais velho. Porque ele estava em uma festa de ensino médio, se eu acho que ele tinha uns 24 ou 25 anos. Também há uma dúvida sobre isso. Mas qual era a necessidade de ter uma arma, além de como isso escalou tão rapidamente? De, sabe, alguém basicamente olhando para a namorada de outro e então há uma discussão e até tiros serem disparados. Como você reage ao fato de o réu ter vindo à festa armado e a intenção por trás disso? Estou tentando entender a intenção de trazer isso para o que deveria ser, especialmente essa festa de ensino médio. Não sei por que ele trouxe a arma. O que você acha disso? Isso será usado contra ele se esse caso for a julgamento? Então não tenho certeza se ele tinha licença para arma. Também não tenho certeza se o Alabama permite porte aberto de armas. No entanto, a intenção que ele tinha, a intenção, pelo que entendemos, ou supostamente de atirar de verdade com a arma, não tenho certeza se ele foi acusado disso. Quando você entra na parte da premeditação, não parece que isso foi premeditado, que ele estava indo lá, pelo que sabemos, para atirar em alguém. Essa não era a intenção dele, mas ele supostamente pretendia atirar com a arma, eu acho, supostamente na pessoa que olhou para a namorada dele ou para a garota. O que é interessante nesse caso, do ponto de vista legal, é que a garota, a vítima nesse momento específico, não faleceu. Ela não está morta. Então, nós acreditamos que ou eles estão nesse processo, ou vai acontecer que ela será declarada com morte cerebral. Então, temos alguém aqui que foi acusado de assassinato, mas na verdade ainda temos, e eu odeio dizer isso nessa situação de forma tão fria, mas o corpo, ela ainda está aqui de fato, ela não foi, sabe? Ela não está morta neste momento, pelo que eu entendo, enquanto nós estamos aqui. Então, a parte realmente interessante do ponto de vista legal é que alguém pode ser acusado de assassinato se a vítima foi declarada com morte cerebral.
Isso é algo pelo qual você pode ser acusada de assassinato se alguém for declarado com morte cerebral no Alabama. Mesmo sem licença lá, pesquisei porque achei interessante. Porque, como você disse, você começou falando, ela está tecnicamente ainda viva enquanto estamos aqui hoje. Sim. Você acha que a acusação de assassinato foi precoce? Entendo, talvez no futuro um advogado de defesa questione essa acusação, principalmente pelo período em que ele foi acusado. Ela ainda é tecnicamente viva, mesmo com o uso de tubo de respiração assistida. Mas eu estou muito curiosa para saber sua opinião sobre se a acusação foi precipitada demais, mesmo que, como você disse, ela ainda esteja tecnicamente viva. Eu vou presumir que ela já se foi. Existe um processo para declarar alguém com morte cerebral? Eu vou presumir que esse processo já tinha acontecido e ela já tinha sido oficialmente declarada com morte cerebral antes que as acusações de assassinato fossem apresentadas pela promotora. Eu acho que a informação que estamos recebendo é que isso já tinha acontecido e que a família ainda não tomou a decisão de realmente desligar os aparelhos de suporte à vida dela. Alguém pode ser declarado com morte cerebral e nesse momento já é considerado morto, oficialmente morto, e ainda assim continuar nos aparelhos de suporte à vida. Esse é um fator muito interessante nesse caso em particular. Eu vou presumir que é isso que está acontecendo e por isso já temos as acusações de assassinato sendo apresentadas. E sabe, o que também parte o coração nisso tudo é que a família dela diz que, mesmo que ela sobrevivesse a esse ferimento terrível, terrível na cabeça, um tiro na cabeça, ela ainda teria que usar um tubo de respiração assistida pelo resto da vida. Ela não conseguiria funcionar normalmente, mesmo que sobrevivesse. Mas digamos que exista aquela pequena chance de que milagres realmente aconteçam e que ela consiga sobreviver, e que ela consiga ter uma vida produtiva e saudável, tudo isso. O que muda no processo legal em termos das possíveis acusações que ele enfrenta? E eu sei que estou sendo um pouco otimista demais aqui, considerando que a família dela está meio que se preparando para se despedir enquanto estamos gravando isso. Mas se milagres existissem, quais seriam as chances do réu? Você acha que existe a possibilidade de retirar a acusação de assassinato? Para declarar morte cerebral, como disse, há um processo. Esse procedimento foi estabelecido há muitos anos, acho que em algum momento dos anos 80, na verdade. Na verdade, existe uma lei federal que determina como você deve proceder para fazer isso. E então a Academia de Neurologia criou isso. Eu nunca ouvi falar de alguém que depois de ser declarado morto tenha voltado. Então, eu não acho que isso vá acontecer, mas hipoteticamente, vamos supor que isso acontecesse. Então, como defesa, se essa pessoa de alguma forma não estiver com morte cerebral, aí sim, quero dizer, isso seria praticamente um milagre de Deus para o advogado de defesa, porque isso serviria como uma defesa contra a acusação de assassinato. Veja, o fato de que ela sabe que existe essa possibilidade de declarar alguém morto e então ter a acusação de assassinato. Caso contrário, tecnicamente, sabe, haveria uma dúvida se realmente havia uma pessoa morta. Quero dizer, para colocar de forma bem simples. Mas isso só serviria de defesa contra a acusação de assassinato se esse milagre ocorresse. Porque ainda temos ele atirando em uma multidão, supostamente. E supostamente, possivelmente, atirando diretamente em outra pessoa. As acusações relacionadas a isso ainda permaneceriam. Isso só afetaria mesmo o aspecto do homicídio. Sei que falamos muito sobre Kimber Mills, mas também houve outras pessoas baleadas nesse incidente. Mas você acha que estou pensando em alguma reconstituição enquanto eles unem o que aconteceu? Que pode haver a possibilidade de outras pessoas também serem acusadas. Você acha que isso pode acontecer? Bem, eu acho que provavelmente também haverá outras acusações relacionadas às outras pessoas que foram feridas e baleadas. Não temos fatos suficientes para saber se outros estavam envolvidos. Se outra pessoa, e eu não acredito que tenha visto nada, que mais alguém tenha sacado uma arma, não acho que haja qualquer alegação de que havia várias pessoas atirando.
Eu não acho necessariamente que isso vá fazer com que outras pessoas sejam envolvidas e acusadas em relação a essa situação. Eu realmente acho que provavelmente haverá acusações adicionais contra o réu, porque essas outras pessoas foram feridas. E uma coisa que, de certa forma, eu admirei nessa história, porque ela realmente é horrível, foi o quanto a comunidade se uniu para apoiar a família de Kimber Mills, assim como as outras vítimas que foram baleadas durante esse incidente no fim de semana. Como você reage ao apoio da comunidade para essa jovem de 18 anos que está prestes a perder a vida? De acordo com a família dela, assim como com as outras vítimas desse terrível tiroteio, Isso é horrível. Pelo que entendi, era uma comunidade rural unida onde todos se reuniam e adolescentes costumavam passar o tempo. Acho que era chamado de O Buraco. Então, não era incomum eles se reunirem lá. E eu acho lindo que a comunidade esteja se unindo para apoiar essa família que está realmente passando pelo pior pesadelo de um pai. Quero dizer, ó, você tem seu filho no último ano, você tem todas essas grandes expectativas para tudo o que vai acontecer. É um momento tão bonito na vida de uma criança, o último ano do ensino médio. É realmente triste, é nisso que precisamos focar. E fico feliz que a comunidade esteja fazendo isso pela família, se ajudando-os nesse processo de luto e estando presente. Isso é algo muito bonito acontecendo. sim, porque é horrível pensar na Kimber Mills. Ela deveria estar curtindo o baile de boas-vindas, o baile de formatura e os últimos momentos do ensino médio antes da faculdade. Ela planejava cursar faculdade para ser enfermeira e tinha a vida toda pela frente. E então algo trágico, terrível e horrível como isso acontece. Agora a família dela precisa se preparar para um possível funeral. Isso é de partir o coração. Alexis Rosenberg, quero te agradecer muito pela sua visão sobre esse caso. Eu realmente aprecio o seu tempo hoje. Elizabeth, obrigada por me receber. Stephen Whitehead segue preso na cadeia do condado de Jefferson sem fiança. Não se sabe quando será a próxima audiência ou se ele declarou culpa. As outras vítimas do tiroteio devem sobreviver. Segundo relatos, elas ainda estão se recuperando dos ferimentos. Obrigada por acompanhar este episódio. Sou Elizabeth Milner e este foi o Inside the Crime.